A radicalidade desta entrega ao Divino Mestre expressou-se 10 anos mais tarde, quando decidiu colocar o seu episcopado a serviço à Igreja e, na Igreja, serviço ao mundo, sob o lema de São Paulo: Libentissime impendam et super impendar. Com grande alegria tudo gastarei a mim mesmo. Diz o Santo Padre Bento XVI em sua carta autografada: o fecundo ministério de Dom Eugênio é até hoje referencial para toda a Igreja no Brasil, principalmente para as novas gerações de ministros ordenados. Em Natal, Dom Eugênio tornou-se guia do povo, especialmente dos camponeses, dos desamparados, devolvendo aos mais necessitados seus direitos, suas iniciativas. Até hoje, as obras trazem significativos frutos. E as pessoas que vieram de Natal para esta celebração testemunham que aquelas obras de São Eugênio hoje ainda dão frutos abençoados. Em Salvador, Bahia, no tempo da Revolução, no tempo de lutas renhidas, Dom Eugênio, tantas vezes, mesmo entre irmãos sacerdotes e bispos, quase sozinho, jamais prostituiu o Evangelho, degradando-o em proclamação da luta de classe, apregoada por eloquentes, autodeclarados e aplaudidos profetas modernos. O Evangelho, quando pregado com incondicional pureza e ardor, muda a consciência e une os opostos em difícil, mas fecunda harmonia. Marginalizados e políticos, jovens e magistrados, deserdados e a nova classe de empresários em busca comum foram ensinados a procurar metas e caminhos. Com o cardinalado, o Papa Paulo VI distinguiu, no ano 1969, o intrépido pastor. No Rio de Janeiro, Dom Eugênio viu que em não poucas partes da Igreja não eram corrigidos os abusos, mas era depredado o passado, mesmo a sólida tradição que trazia em seu bojo a força do mistério de Deus e o sublime desígnio do homem. Naquele tempo, seminários foram ou fechados ou desnaturados. Não raro, a catequese, a formação da piedade popular eram sacrificadas a superficiais ideias passageiras. Em certas partes, a barca da Igreja ameaçava sossobrar. Dom Eugênio, no entanto, timoneiro decidido e seguro, confiava no Evangelho e na vocação humana em Cristo. Sacerdotes e muitas leigas e leigos assumiram como pastor o santo empenho pelos mais pobres
e pelos mais ricos. Para ele, o mar agitado do final do milênio, neste mar agitado somente o mistério de Deus e, em Deus, a dignidade da pessoa tinham de ser bússola. Diante daquela incrível pesca que foi narrado no Evangelho de hoje, Pedro, pescador experimentado, caiu aos pés de Jesus e o adorou. Senhor, afaste de mim, sou homem pecador. Senhor, Kyrios. Como a igreja reza e clama até hoje na liturgia. Nesta solene ação de graças, tudo o que Dom Eugênio de Deus tem recebido, ele quer consagrar a Deus em feliz oblação. Continuará com amor a trabalhar no alto mar da história, da igreja, do mundo. Sua vida, Dom Eugênio, pertence a Deus. E Deus deu os frutos que são a bênção deste mundo, mas frutos que permanecem para a eternidade. Assim, com a bênção desta Santa Missa, dirige-se a nós o mandato: ide em paz, mas na autoridade do mandato de Jesus. Sim, ide de novo para águas mais profundas. Cada dia apresentará a nós o convite para a aventura divina. Deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amém.